Olá! Hoje é dia da gente falar com um massagista que tem muita história para contar. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Durval e da dona Albina, foi massagista do Esporte Clube Novo Hamburgo durante 10 anos. Marido da Noêmia, foi também massagista da seleção Master de Craques formada por Tadeu Oliveira. Pai do Moser e da Daiane, teve como um momento marcante em sua vida o nascimento dos filhos. Gosta de ler, escrever e estar sempre atento aos esportes. Hoje teremos uma conversa de peso com Newton Sérgio Oliveira, o Portinho. É isso, Portinho? Bom, Newton, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. É um prazer estar aqui com vocês aí, né? Ainda mais te conhecendo tantos anos, né? Desde que família, eu era pequeno. Né? Desde que eu era Poucas criança. Poucas pessoas podem dizer que eu era pequeno. Mas não fala da minha idade, tá? Eu sou tão velho assim. Tu tinha muitos, me lembro dos linguicinhas, né? Sabe que a minha esposa não podia ganhar nenê, tinha um problema. E uma amiga nossa disse, por que não compra um linguicinha? E naquela época, cara, o linguicinha estava em alta, porque eu dava propaganda da Cofap lá, te lembra? Tinha o garoto propaganda que era um linguicinha, e a gente comprou, cara, e começamos a tirar cria. Bem, em resumo, né? Cheguei a ter 14 filhotes em casa. Tinha cachorro que era para tudo que era lado, né? E no fim, bem, o teu pai foi um dos que comprou um filhote nosso e tudo, né? Mas foi muito legal, cara. Foi uma experiência grande pra gente, né? Ô Porto, uma família de pessoas ligadas à saúde, especialmente ao condicionamento físico, sobretudo, né? Realmente. 16 massagistas, 12 enfermeiros, a maioria deles formados, graduados, enfermeiros, 2 médicos e um diretor de hospital. Dá para montar um hospital, né, cara? Ou uma clínica. Tem pelo menos aí uns 3 times de futebol, inclusive, se juntar todo esse povo aqui. Aliás, futebol que faz parte da tua vida. Não tem dúvida. Eu me criei, para se dizer, dentro do esporte, né? Como o pai foi massagista do Novo Hamburgo, 25 anos, trabalhou no Inter 3 anos, trabalhou no Juventude de Caxias também, mais 3 anos, aí voltou para o Novo Hamburgo. E sempre ligado ao esporte, né? Teu pai é conhecido Porto Alegre. Porto Alegre, tá? O pai foi um grande jogador, jogou no Flamengo do Rio, jogou no Fluminense, teve em outros clubes aí. E quando ele veio do Rio, ele pegou esse apelido, né? Ele é natural até de Bento, quer dizer, era natural até de Santana de Livramento, né? E a mãe de Bagé. Então veio para cá, pegou o apelido de Porto Alegre lá, porque ele se criou em Porto Alegre, né? No Rio, e veio para cá. O nome dele era Durval Oliveira, né? Jogou com Bellini, capitão da seleção brasileira, jogou, o pai teve uma passagem boa dentro do Flamengo. E eu peguei o apelido dele como Portinho, né? Quem me botou mesmo esse apelido foi o Dr. Paraim, um grande amigo meu, que trabalhou 10 anos comigo no Novo Hamburgo. E que tu carrega com muito orgulho. Graças a Deus, barbaridade, né? A gente carrega com muito orgulho, porque o pai foi uma pessoa assim que eu aprendi muito com ele, depois eu fui estudando, fui fazendo cursos, né? A gente sempre procurou se especializar, eu leio muito também, como eu falei, né? Então a gente tem que estar sempre atualizado, né? Ô Portinho, tu tem muita história dentro do futebol para contar. A maioria delas tu não pode contar, né? Tem muita Já coisa. pensou em escrever um livro contando essas histórias? Né? Eu, inclusive, estou escrevendo um livro. Opa! Até o título do meu livro é Contos e Relatos em uma Sala de Massagem. Ali tem histórias emocionantes, que a gente até chora, tá? Tem histórias cômicas dentro desse livro. Que chora de rir daí. E aí tu chora de rir. Tu me contou umas 2 esses dias que eu rolei de rir e que tu me disse, não posso contar elas ainda. É proibido para menores de 50 anos. Não, mas tu sabe que o esporte é assim, ó. Além de tu trabalhar lá, quem trabalha no esporte sabe muito bem, tu te diverte, cara. É uma convivência muito sadia, muito boa, porque tu vê acontecimentos, tu vê coisas dentro do esporte que, sabe aquele, eu sempre falo pro pessoal aqui, nem uma cachaça, tá? Tu larga, velho, que desespero dá. Quando eu saí do Novo Hamburgo, assim, no começo, a minha esposa tinha que me aguentar, né? Porque, vou dizer, no fim, graças a Deus,
Teve outros clubes que acabaram me contratando, às vezes por finais de semana, coisa assim, de viajar, sair de fora do Rio Grande do Sul. A própria seleção também me abriu muito espaço nesse sentido, né? Foi muito bom trabalhar com o Tadeu, com jogadores famosos aí como o Branco, o falecido Denner, o próprio Arilson, o Sérgio Vinck, o Luiz Carlos Vinck, pessoas assim sensacionais. O Darley, Renato Portaluppi, que uma vez me derrubou no Olímpico, eu estava atendendo o jogador dentro do jogo. O Olímpico todo veio abaixo, eu todo meio de cócoras, atendendo um jogador nosso. E ele vai e me puxa atropelou. Não, que atropelou, me puxou no ombro. Ele disse que o cara estava fazendo fita lá, me puxou no ombro, eu caí para trás, joguei bolsa para trás. Que vergonha. Todo mundo dentro, só viu o pessoal rindo, né? E depois ele ainda me deu um chute na bolsa ali, mas tudo de palhaçada, de brincadeira, né? E aí passou os anos, né? Ele era gurizão, passou os anos, ele veio jogar com nós na seleção, né? Então ele participou de algumas partidas com a gente, então, mas é isso aí, né, cara? Muita história bonita para contar. Toda a vida. Tem noção da quantidade de atendimentos que tu fez ao longo da vida? Cara, uma vez eu conversando, eu não gosto de falar, né, mas já que tu fez essa pergunta, uma vez eu conversando, fazendo massagem de um gerente do Bradesco, tá? Porque eu atendo muitos funcionários de bancos aí, porque eu também fui um funcionário de banco. Trabalhei no Banco Mercantil de São Paulo também, né? Mas nunca largando a massagem. E nessa história, ele fez a mesma pergunta que tu acabou de falar, né? Me perguntar, ele disse para mim, Porto, mais ou menos em todos esses anos, quantas pessoas... Olhei para ele e digo, olha, se eu fosse cadastrar, não por demagogia nem nada, mas se eu fosse cadastrar, eu trabalho desde os 10 anos de idade. Estou com 65 anos, nunca larguei da profissão. Se eu fosse cadastrar, pode ter certeza que eu acho que eu tinha mais de 20 mil pessoas. Que maravilha. Graças a Deus. São aí centenas de milhares. Não tem dúvida. Hoje, assim, eu tenho cadastrado, hoje, uma média de 12 mil, isso eu tenho comigo. Aí quando eu falei para ele, ele disse assim, pô, tu tá de brincadeira. Eu digo, cara, mas tu me fez uma pergunta, eu estou te respondendo, não tem por que te mentir. Aí comecei a abrir os meus arquivos, né, meus fichários, né, para mostrar para ele, só de Voti, né, eu tenho lá. E aí, quando ele olhou tudo aquilo, disse ele, bah, cara, eu não acredito. Vamos meter no nosso computador. Eu digo, não, eu não vou te deixar, porque tu achou que eu estava de brincadeira contigo. É brincadeira. O cara queria meter no computador dele. Claro, para ele seria excelente. Né? Tem gente até que já morreu disso para ele. Né? Mas é isso aí, né, cara? Como é que foi tuas primeiras massagens? Como é que teu pai te introduziu dentro desse universo? Foi assim, cara. O pai, ele sempre queria formar os filhos médicos. Graças a Deus... E era o teu sonho também. Era o meu sonho toda a vida, barbaridade. Inclusive, eu fiz o vestibular na Fevale e tudo, para fisioterapia e quiropraxia. No primeiro vestibular, tomei pau, mas porque eu fiquei muito nervoso na época. E a minha esposa me deu muito incentivo. Disse, não, no próximo tu vai passar. Realmente passei muito bem. Só que na hora de financiar isso aí, como o filho estava fazendo faculdade, a filha estava fazendo curso técnico, eu gastava muito dinheiro com os dois. E eu não tinha condição de eu me patrocinar, eu me financiar. Eu pensei para mim, eu disse para a esposa, é melhor eu financiar os dois se formarem, depois eu vou ver. Mas aí o tempo foi passando e tudo, e eu continuei fazendo alguns cursos aqui e ali, participando de palestras, né, e dando palestras também sobre saúde. Eu acabei deixando, né? Entende? Mas eu não me arrependo, o importante assim, ó, que eu formei os filhos. Estão bem os dois, tá? Estão muito bem, e eu me sinto contente com isso aí. E aí o pai te botou aonde para aprender a fazer eu comecei com o pai trabalhando, indo todos os dias, todas as manhãs. E ele te passou as técnicas Não dele. tem dúvida. Todas as manhãs ele levantava, eu estudava à tarde no Pio 12, de manhã cedo às 5 da manhã, sou acostumado até hoje, levantar às 5 da manhã. Saía com ele, pegava o carro dele, ele tinha um DKV verdinho, quem conheceu. Depois ele comprou um Fuca vermelho. Eu ia do lado dele e nós íamos visitar as empresas de calçado. Como em Novo Hamburgo não tinha um prontomédico, Unimed, essas clínicas todas, o pai fazia todo esse atendimento para essas empresas. E eu comecei a participar junto e eu comecei a gostar disso aí. Eu achei legal porque, além dele trabalhar com massagem, ele ajudava as pessoas. Porque não é uma forma de tu ajudar. Por mais que tu cobre, mas tu tá,
Pessoas choravam, abraçadas nele. O senhor fez pelo meu filho, o meu esposo hoje está caminhando. Até ontem na minha sala eu comentando que teve médicos em Novo Hamburgo que questionaram o trabalho do pai, querendo dizer que o pai, que era uma coisa meio supérflua, assim, na época, né? Hoje não, hoje os médicos dão um valor tremendo para o massoterapeuta. Eles até, inclusive, indicam, tem médico que me indica muita gente para mim, graças a Deus, eu só tenho que agradecer. E aí o pai conseguiu fazer um trabalho tão bom dentro de Novo Hamburgo, dentro do Vale dos Sinos, que os médicos começaram a reconhecer o trabalho dele. E com isso eu fui valorizando, eu fui vendo o trabalho do meu pai e comecei a achar que eu poderia trabalhar nisso aí, ele queria mesmo, né? E fui ajudando, ele fui aprendendo, ele inclusive fez um trabalho muito bom com crianças com paralisia infantil. Teve médicos que meio questionário e ele fez um trabalho, chegava a ter fila na frente do consultório dele, na 5 de abril. E eu era guri, eu mesmo agendava para ele, os clientes, saiu em reportagens dele falando sobre o trabalho dele. Falando em reportagem, eu estou com dezenas de reportagens aqui, de toda a história dessa família, sobretudo, evidentemente, da tua história, muitas reportagens do esporte, mas também falando dos benefícios da massagem, falando de reportagens antigas do jornal NH, por exemplo, dores no corpo, os orientais têm a solução. Estamos falando aqui de 27 de janeiro de 91, 28 anos atrás. No momento em que isso não era uma coisa difundida, né? A massoterapia não era difundida como ela é hoje, né? Uma página inteira, né? E era uma coisa que vocês já aplicavam muito antes disso, inclusive, bem antes. Né? Ajudando exatamente a quebrar essas barreiras e abrir espaço para esse segmento, para esse ramo da medicina, independente de alguns considerarem alternativa ou não, esse importante ramo da medicina. Mas uma delas, em especial, me fala de um massoterapeuta que queria ser técnico de futebol. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Tá bom. Hoje, numa conversa de peso com o massagista Portinho. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o Nilton Sérgio Oliveira, filho do Durval Oliveira. Durval Oliveira. Mais conhecido como o pai, o Porto Alegre, e o filho, o Porto, ou o Portinho, carinhosamente apelidado pelo Dr. Paraim. O Porto, o massoterapeuta quer ser técnico. Folha de Novo Hamburgo, de 3 de março de 2000, jornal Folha de Novo Hamburgo. Desde a infância vivendo o sonho, Portinho acalenta um sonho. Quer se tornar treinador de futebol. Segundo afirma, aprendeu muito com os treinadores como Ernesto Guedes, Daltro Menezes, Júlio Arão. Foi beber direto da fonte, né? Realmente. Sabe que... E pôde experimentar essa realidade. Não tem dúvida. Eu comecei mesmo treinando, é incrível que pareça, comecei no Novo Hamburgo, tia. No Novo Hamburgo. Esses dias nós estávamos comentando isso, ela perguntou a primeira coisa, mas te lembra qual é o primeiro time que começou? Juvenil do Novo Hamburgo. Cara, na época que o Carioca era um dos diretores de futebol, o seu Edgar Birk também foi diretor, tá? E foi uma época assim, nós treinávamos no campo do 11 de junho, peguei essa gurizada também, me deram, acho que uns 60 meninos, né? Tá? E levei para lá e fazia um trabalho muito bom com os guris, assim, e fui aprendendo também, vendo outros treinadores, né? E eu vou dizer uma coisa assim, que muita gente não sabe, eu sou um estudioso do futebol. Parece que não sei, eu acho que bem no sangue da gente, né, Rafael? Eu acho que bem no sangue, porque, cara, é impressionante. Todo mundo diz assim que eu sou muito frio para assistir um jogo. Os próprios jogadores do Novo Hamburgo diziam, os treinadores diziam assim, tu é um cara que tu olha de uma outra maneira. O próprio Tadeu Menezes dizia assim, que eu tinha uma visão completamente diferente, porque na época do Novo Hamburgo passou, naquela de 80 a 90, 16 treinadores, tá? Passou pelo Novo Hamburgo. E todos eles, impressionante, todos eles eu escutava a pré-eleição de todos eles e eu ficava com um caderno na mão, anotando. Tá? E os caras diziam, o Porto já está lá anotando. E era engraçado que os próprios técnicos
alguns deles, na maioria, me convidavam às vezes para ir para o quarto deles, conversar sobre o jogo do outro dia. Hoje, conversava com os jogadores, e depois antes do jogo, e conversavam comigo, e papapá, não sei o quê, né? E eu fui aprendendo, fui pegando um pouquinho de cada um. E de todos eles, sim, não desfazendo, né? Mas de todos eles, assim, que eu aprendi muito vendo, inclusive desde guri, seu falecido Enio Andrade. O pai trabalhou com ele no Novo Hamburgo e eu acompanhei as preleções. Campeão brasileiro. Para mim, assim, desses 10 anos de Novo Hamburgo, para mim o melhor treinador, assim, o Tadeu Menezes. Que cara inteligente, cara. Era um cara, assim, que ele não podia estar eu não vou dizer um time do interior pequeno, ele tinha que estar num Grêmio, no Inter. Tá que uma época ele estava indo para a Arábia. Ele estava levando a equipe dele e os jogadores até brincaram comigo. Ah, hein, tá se achando, hein, tá indo para a Arábia. Ué, que papo é esse? Tu não viu a 0 hora? Ali a comissão técnica tá junto, né? Mas foi uma surpresa. Aí depois nós fomos jogar no Beira-Rio, fazer uma preliminar do Inter de Santa Maria, que ele tinha voltado para lá. E ele me chamou e disse, eu quero conversar depois contigo. Não, tudo bem. Aí dizer, tu está sabendo que eu estou te levando para a Arábia? Eu digo, eu fiquei sabendo porque os jogadores me falaram. Em resumo, ele acabou não acertando. E não deu certo, acabou não indo e eu acabei também ficando por aí. Mas assim, foi um cara que eu aprendi muito com ele. Impressionante. A gente conversar. Outro, Bebeto, falecido Bebeto também, um cara muito inteligente. Me chamava no quarto dele, conversar com ele e tudo. Então fui aprendendo e fui gostando da coisa. E hoje, dentro de Voti, graças a Deus, sou o único treinador que assumiu 3 categorias do Picada Schneider, lá com o Armindo Vogel. Me convidou, fui ser técnico lá para o primeiro quadro, assumi o segundo, assumi o veterano e fui para as finais com os 3. Fiquei campeão só com o segundo. Mas tudo bem, fiz o meu trabalho. Né? Dentro dessas histórias do futebol que tu pode contar, tem uma reportagem aqui também da família Porto Alegre, né? Uma foto tua, da tua irmã ao lado do teu pai. Uma reportagem do Baltar. O Baltazar, é isso aí. É, o Baltazar. É. Poxa, aqui deve ir o quê? 30 e tantos anos? Eu acho que quase 40, cara. É? É, quase 40 anos. Anterior aos anos 80, então? É, anterior, não, bem anterior. Teu pai é falecido há mais de 20 anos. Já. Mais de 20 anos. Dentro dessa tua realidade aqui, tu me contou algumas histórias que tu pode compartilhar com a gente. Né? Não tem dúvida. Por exemplo, desse jogo aonde o Bob se machucou e vocês pegaram o Esporte Clube Internacional no contrapé. Foi um caso assim. Foram jogar lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. O Novo Hamburgo, sempre quando a gente jogava com qualquer outro time, nós nos hospedávamos no hotel da FENAC. E o jogo era contra o Inter. O Inter, tinha um baita do time, Tafarel no gol, né? O Rubem Paz, que era o ídolo era um do Alessandro agora, o Rubem Paz. É incrível, eu fiz uma comparação entre os dois e não deixa de ser mesmo, que era o cara que comandava o time do Inter na época e hoje o Dom Alessandro, né? Tá? E os dois estrangeiros, né? Tá? Incrível, né? E jogava muito o Rubem Paz, né? Então nós estávamos hospedados no hotel e tudo, e chegou de madrugada, eu toco meu telefone no quarto, o Bob me ligando, desesperado. Porto, torci o joelho. Eu digo, mas animal, onde é que tu foi? É para estar concentrado aqui, tu me torce o joelho, onde é que tu foi? Não, eu saí da cama, cara, torci dormindo. Mas como dormindo? Não, tranquei o pé na coberta, virei o corpo, torceu o joelho. Eu digo, eu não acredito. Um jogador torceu o joelho na cama, dormindo, é brincadeira. Mas era isso mesmo. Mas foi mesmo. Aí eu fui no quarto dele lá, cheguei lá, estava com o joelho inchado lá, desesperado de dor, né? Aí liguei pro doutor Paraim, né? Que o Paraim estava em casa, ele contei a história, ele disse, Porto, fica fazendo tratamento com gelo nele, tá? Aplico um Voltaren nele, amanhã de manhã eu estou examinando. E eu passei a noite toda, o Bob dormindo e eu fazendo gelo, 20 minutos de gelo, descansava 10, 20 de gelo, descansava 10 e foi. Chegou de manhã, o Paraim chegou, examinou e tudo, agora vamos trocar o tratamento, vamos fazer o contraste. E eu, tudo bem, estou fazendo. Quando chegou perto do meio-dia, ele disse, olha, é o seguinte, a diretoria pediu que não falasse nada para a imprensa, que os caras daqui a pouco estão chegando aí. Mas ficamos no quarto lá fazendo tratamento, almoçamos no quarto e tudo, aí a imprensa chegou, o Tomé, nunca me esqueço lá, entrevistou todo mundo lá e perguntaram, RBS, e o Bob?
Não, o Bob está no quarto, já almoçou. E o Porto, que é dele? O Portinho está no quarto dele. Mas o Tomé, sabe, aquele tino, né, de radialista, de locutor e coisa assim, né? Ficou meio desconfiado. Disse, mas não pode, Bob fora, o Porto fora, alguma coisa está acontecendo. Chegou na recepção, perguntou pro cara da recepção, disse, não, o Bob está machucado, o Porto está fazendo tratamento no quarto tal. Pá! Foi uma sopa, bateram na porta, quando eu abro a porta já entrou a câmera de televisão em cima de nós, já foi com o microfone no Bob. E aí, Bob, o que aconteceu? Aí a gente se olhou, imaginamos que a diretoria tinha liberado, né? Quando foi ver, fizeram entrevista com o Bob, ele explicou e tudo. Tá, mas tu vai ter condição de jogo? Olha, o Porto trabalhou a noite toda em mim, vamos ver amanhã, né? Vamos ver, hoje de noite, né? Vamos fazer um teste e tudo. Aí me entrevistaram, perguntaram o que tu acha. Eu digo, olha, não acho nada. Nós primeiro vamos fazer o teste, depois o Paraim que vai, né, dar o veredito. Tá, chegamos no estádio Beira-Rio, Bob fez um teste lá, saltou, pulou, cabeceou, chutou a bola. E aí, Bob? Não senti nada. Então tá apto para o jogo. Aí o Paraim está dentro do campo comigo, sentado ali, antes de começar o jogo, diz o Paraim para mim, eu dormindo lá do Paraim quase, né? O Paraim me cutucou. Porto, cuida só quando o time do Inter entrar, depois entrar o do Novo Hamburgo. Olha o rebu que vai dar. Quando vai ver, entra o time do Internacional, daqui a pouco entra o Novo Hamburgo. Pá, o treinador parou na beira do campo, fez uma correria, chamou todo mundo, fizeram uma rodinha ali, trocaram todo o esquema. Perderam o jogo para nós, 2-1. Gol do Bob de cabeça, o segundo gol. E ainda o Rubem Paz me erra um gol ainda, no pênalti, errou um pênalti, cara. E aí, pá, o Bob saiu correndo em direção ao banco ali, e gritava para mim, pro Paraim, é para ti, Portinho, Paraim, é para ti o gol, não sei o quê, né? Pô, foi uma festa. No final do jogo, tava o seu Asmus dando entrevista, mais xingando, dizendo que nós tínhamos armado para cima do Inter, não sei o quê. Aí eu tomei, Bob, estão dizendo que vocês mentiram, que não sei o quê. E o Bob, que mentira, coitado do Porto, passou a noite toda me tratando, a noite, claro, tratando do foi ele. E eu dormindo do lado do Paraí, cara. O Paraí me cutucava, acorda, Porto. Não, aquilo foi uma coisa que não dá para esquecer, né, cara? Que maravilha. Foi incrível. Como é que foi lidar e estar perto desses craques todos, né? Muitos que jogaram pelo Novo Hamburgo e muitos mais pela seleção gaúcha, né? Seleção brasileira. Seleção gaúcha de craques, depois seleção brasileira. Estamos falando aí de uma seleção, poderia ser aí, alguns da seleção dos anos 90, por exemplo. Nós tínhamos Luiz Carlos Vinho, que jogou na seleção brasileira, jogava com nós. Danley? O Danley jogava com nós. O Branco jogava com nós. O falecido Denner jogava com a gente. O Assis, o irmão do Ronaldinho, jogava junto. Argel, Mauro Galvão. Quer dizer, cara, tu olhava o time que entrava em campo e tu olhava para o banco assim, era outro time. Adilson no auge. Isso. O Adilson fugiu da concentração, né? E o Danley, cara, botou fora o negócio. Ele tinha sido convocado pelo Zagallo para ir para a seleção. E nós jogando em 2 irmãos num jogo lá, festivo, coisa assim. Ele fez um pênalti num jogador, né, do time de 2 irmãos, que foi do Vila. E era o Silvio Oliveira que era o treinador, o juiz. E o Silvio pediu a bola para o Danley. E o Danley jogou a bola no rosto do Silvio. E o Silvio expulsou. E o Zagallo viu, porque estava a RBS, televisão, tinha o pessoal da Bandeirantes, estavam tudo filmando o jogo. E foi expulso o Danley e foi desconvocado pelo Zagallo. Eu nunca vou esquecer da entrevista. Jogador meu nenhum da seleção faz isso aí. Desconvocou ele, cara. Tirou ele da seleção. Ele perdeu, deixou de ir. Como o fair play é importante em qualquer dúvida. pelada, pode ser um jogo de acho que o comportamento do atleta pode ser em qualquer lugar, né? Tem que ser exemplo, né? A gente espera isso deles. Espera isso, mas às vezes os caras extrapolam, né? O próprio Ronaldo Nazário era um que ia vir jogar na seleção. E acabou exatamente naquele momento da separação. Teve um problema, o Ronaldo, até o Tadeu queria trazer ele na época e acabou não trazendo porque ele teve esse problema com a esposa e coisa assim, separou e não pôde vir, né? Mas, no mais assim, tínhamos jogadores do Palmeiras, tínhamos jogadores do São Paulo, do próprio Flamengo, de tudo que era... Eu estou aqui com esse cartaz que lhe proporcionou show de futebol em 2 irmãos, uma partida amistosa, né? Baidecão jogava aí também, Olha aqui, ó.
Chico, Júlio César, Baidec, Ben-Hur, Ricardo Rambo, Daniel, Ronaldo, Sérgio Vink, Mabília, Branco e o Luiz Fernando. Luiz Fernando, que volta e meia está conosco aqui na Vale TV. É mesmo. Foi jogador, foi goleador do Campeonato Paulista de Futebol foi goleador, pela Inter de Limeira, né? Foi campeão. Foi jogador do Inter também. Jogou no Inter, jogou fora, né? Nos Estados Unidos, muitos anos. O Ricardo Ramos também tá. O Ricardo Ramos tá na China lá, é empresário, cara. Deixa eu ver, Ricardo Ramos. Vontade de seguir essa carreira, de construir alguma coisa ainda dentro do futebol? Claro que eu sempre digo assim, tem fases da vida da gente, né, como todo mundo. Então, eu digo assim, vontade a gente tem, inclusive, até de trabalhar como técnico, tá? Como eu já trabalhei pelo próprio Novo Hamburgo, Juvenil do Novo Hamburgo, eu aproveitar a oportunidade, agradecer sempre ao Maneca, eu tenho que agradecer ao Maneca, que me abriu um espaço dentro do Novo Hamburgo, né, na época. Isso para mim também foi muito bom, porque eu pude mostrar dentro do Novo Hamburgo o meu outro lado como técnico também, né, entende? Então, claro... Levou o time longe e, final, não era tu técnico. Não tem dúvida. Mas o Maneca te levou junto pro campo. Me levou, eu montei todo o time, né, para disputar 2 campeonatos e no final, quando eu botei nas quartas de finais, houve um desentendimento, eu e um diretor e tudo, por causa de 2 jogadores, e eu acabei saindo do Novo Hamburgo e assumi o meu lugar o Popeye, né, e aí o Popeye foi disputar o título, né? O time montado, tudo direitinho nas finais. Tirou os 2 títulos e o Maneca, uma pessoa assim, como eu digo, né? Tá? Foi lá em casa me convidar para assistir pela Lee Fugel, a decisão. Os guris ficaram campeões. Foi uma festa para cima de mim. Até fiquei eu meio assim, porque, coitado, o Popé ficou meio olhando, assim, né? Lá no meio do campo, parado, né? E os guris fazendo a festa comigo. Aí depois eu fui cumprimentar ele. E aí foi a outra decisão, no outro final de semana, pelo Metropolitano, e de novo os guris ficaram campeões. E também foi aquela correria, aquela festa. Então foi bonito de ver. Ô Portinho, Fala. Atendendo aonde? Onde é que o pessoal te acha? Na rua Pernambuco, ela é paralela com a 25 de julho. No final da 25 de julho tem um posto de gasolina ali. A rua de trás, tá? 99. E o telefone é 998 17 9393. Atendo o dia todo, de segunda a sábado. Atendo à noite em Voti, na minha casa. Finais de semana atendo lá em casa e também atendo os hotéis de Novo Hamburgo, também tenho que agradecer muito. Os taxistas que me indicam muita gente. E alguns médicos também, graças a Deus, né, que também conhecem o meu trabalho, né, como o Dr. Reumar Frank, Paraim, o Dr. Raul Castro, o Dr. Petef, né, e outros aí. E o pessoal também da Fevale também, que tem alguns professores e alguns alunos da Fevale, que é incrível, cara. Vem fazer massagem comigo. Às vezes vem mais por curiosidade ou para pesquisar. Eu tenho que... Não, mas estamos aí para ajudar. Adorei conversar contigo, poder contar um pedacinho forma da tua história. Parabéns pelo teu trabalho. Vida longa e muito sucesso sempre. Muito obrigado. Eu tenho também que agradecer a vocês aí pela oportunidade, né? É isso aí. Hoje, numa conversa de peso, se a gente fala em Newton Sérgio Oliveira, nem todo mundo conhece. Agora, se a gente fala do massagista Porto, o Portinho. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.